Então vamos lá. Bom, esse tema aqui que a gente está estudando, Primeira Guerra Mundial, ele é um tema bastante explorado, né, nas questões do Enem, bastante explorado nas questões de vestibular. Temos que ter o máximo de atenção a essas fases da guerra, que é esse período que nós estamos estudando. Vamos começar a estudar hoje aqui, né? As fases da guerra, tá bom? Essa primeira tela é uma tela que faz referência ao imperialismo. Lembrando aí, o imperialismo foi aquele movimento histórico das potências europeias que partiram por um processo de expansão territorial, de conquistas militares, de expansão e conquista de matérias-primas, mercado consumidor para fora da Europa, em particular para os continentes africano e asiático, mas também na Oceania e América. Essa imagem é uma imagem que retrata bem essa situação, onde a gente observa a charge, né, nos faz pensar no roubo, né, das riquezas minerais africanas que tiveram destino Estados Unidos e Europa. Isso é um contexto imperialista, tá bom? O impacto do imperialismo está relacionado, claro, ao processo da Revolução Industrial. Conferência de Berlim, alguém falou ali, foi rapidinho, eu vi rapidinho, apareceu. A Conferência de Berlim é a divisão da África pelas potências europeias em meados do século XIX, tá certo? O famoso Cecil Rhodes, o grande inglês que vai iniciar o processo de ocupação do interior da África, né? A região do Congo, a região do Sudão, em busca de diamantes, em busca de ouro, duas regiões muito ricas em diamante e ouro, né? Congo e Sudão, respectivamente. E outros produtos também, o cobre, o ferro, a siderurgia está bombando aí nesse período, o petróleo, né? Em várias regiões também, o petróleo é uma energia que está sendo substituída gradativamente com os motores de combustão, que estão começando a bombar agora no século XIX, segunda metade do século XIX. Os motores a combustão vão substituir os motores movidos a vapor, não é isso? E aí esses minerais todos que a gente citou aqui vão estar e vão ter em abundância dentro da África, e a charge mostra exatamente essa exploração natural no continente africano. Claro que isso está relacionado ao contexto da segunda Revolução Industrial. Então, falar de imperialismo também é falar de segunda Revolução Industrial, e, em particular, na segunda Revolução Industrial, o processo da expansão, né, das multinacionais que vão se espalhar aí por todos os continentes, buscando exatamente essa matéria-prima, esse mercado consumidor, ok? É o chamado a época do capital monopolista, que é exatamente esse momento das grandes empresas, das grandes multinacionais, dos grandes conglomerados que vão se transformar às vezes, mais forte do que até alguns governos, né? Mais forte do que alguns países, que alguns estados. Tudo bem? Vamos avançar aqui rapidamente, uma outra charge, uma outra imagem que também faz referência ao imperialismo. Aqui a divisão da China, algumas potências europeias, o chinesinho lá atrás todo desesperado, o que estão fazendo com o meu Estado Nacional, com o meu país, né? E aqui a Inglaterra, a Alemanha, o Japão, olha o Japão aqui, é importante, aqui o Japão aqui no cantinho, também dividindo a China, né, como se fosse uma pizza, na verdade dividindo as riquezas naturais da China, ok? O imperialismo ele não passa em branco apenas como apenas como um movimento de mão única, ou seja, das potências europeias invadindo e conquistando os continentes, né? Mas também um movimento contrário, um movimento de resistência, que é muito importante a gente estudar e ter claro na nossa mente aí, como, por exemplo, para falar da China, a famosa Guerra do Ópio, né? Que é uma guerra
química, a gente pode dizer assim. Já vi uma questão falando sobre a primeira guerra química da história contemporânea, antes ainda, claro, bem antes da Primeira Guerra Mundial, que é a Guerra do Ópio. O ópio, todo mundo sabe, é um produto alucinógeno derivado da papoula, que é uma planta muito característica do Sudeste Asiático, e que é feito essa droga chamada ópio, né? O ópio é fumado. E o ópio, ele causa dependência, né? Grave, inclusive, dependência química grave, e a Inglaterra se utilizou do ópio, de carregamentos de ópio, do tráfico de ópio, com um intuito muito claro. Os documentos hoje são claros o suficiente para deixar isso bastante evidente para a gente. Destruir a sociedade chinesa, que naquela ocasião era uma sociedade extremamente forte e que evitava a todo custo a entrada de produtos ingleses, de produtos industrializados ingleses no território chinês. Uma das estratégias que a Inglaterra utilizou foi a destruição da sociedade chinesa através da divulgação, né, difusão, do incentivo ao consumo do ópio, e o resultado foi bastante eficiente, tá? Bastante eficiente. A sociedade chinesa passou por um problema gravíssimo de desestruturação social, familiar, tá? Por conta do uso de droga, da dependência da droga, do aumento da violência, ok? Então, tá aí a Guerra do Ópio. Existem outras também. Guerra dos Bóeres é um outro exemplo. A Guerra dos Cipaios, a Guerra dos Boxers, são todos movimentos de resistência do século XIX a esse processo de imperialismo. Mas, evidentemente, o que interessa para a gente nesse tema que nós estamos estudando já há 2 semanas, que é a Primeira Guerra Mundial, é nós sabermos entender a Primeira Guerra Mundial intercalando todos esses conhecimentos. O que a Primeira Guerra Mundial tem a ver com o imperialismo? O que a Primeira Guerra Mundial tem a ver com a Segunda Revolução Industrial? O que a Primeira Guerra Mundial tem a ver com as disputas entre as potências, né? Então vocês estão vendo aqui que a Alemanha está olhando para a Rainha Vitória aqui, né? Com a faquinha dela de pão aqui, parecendo um serrilhadozinho, mas com a cara assim meio zangadinho aqui, né? As grandes potências rivais do século XIX, Inglaterra e a Alemanha, né? A Alemanha que está no século XIX, está recém unificada, né? O processo de unificação da Alemanha termina em 1870, né? Esse carinha aqui está representando o Kaiser alemão, né? E obviamente a rivalidade entre eles está evidente aqui na imagem. Eram as duas potências mais rivais da época. Então, saber interligar todos esses pontos é entender os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Trabalhamos esse tema aqui, esse mapa, na aula passada. Na última aula que falamos sobre Primeira Guerra, eu pintei para vocês esse mapa aqui, né? Vou pintar aqui de novo bem rapidinho. Esse mapa pintado aqui, a parte da Itália, não é? Vamos pintar aqui, parte da Itália. A Itália deveria estar de verde aqui nesse mapa, porque nós estamos falando do início da guerra, e no início da guerra, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália formavam uma aliança secreta, a chamada Tríplice Aliança, que era uma aliança de caráter militar. Da mesma forma, Rússia, Grã-Bretanha, Inglaterra, né? E França formavam uma outra aliança militar, a chamada Tríplice Entente, né? Vou marcar aqui no mapa para vocês. 1, 2, 3, Rússia, né? E aqui, vou botar em vermelho aqui para destacar de todo o resto. Aqui, ó, aqui em vermelho, a Tríplice Aliança. Essas alianças militares, elas foram também muito importantes na época, porque elas produziram, antes da guerra, um ambiente bélico, de rivalidade bélica, que também está interligado à Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial não foi apenas a produção de produtos de bem de consumo, mas também de grande avanço tecnológico em escala bélica, né? Em escala bélica. Então, produção de armas automáticas como metralhadoras, tanque de guerra, porta-aviões, o próprio avião
aparecendo como originalmente era um meio de transporte, né, de deslocamento rápido de um ponto a outro, mas vai ser utilizado já na Primeira Guerra Mundial como uma arma, né, como uma arma. O tanque de guerra, que foi uma invenção desse período, o porta-aviões, que também foi uma invenção desse período, o submarino, uma invenção desse período, e assim por diante. Ok? Então, ambiente de rivalidade bélica também. Tá bom? Aqui nessa tela, o assassinato do Francisco Ferdinando, a gente considera o estopim da Primeira Guerra Mundial, o assassinato do Francisco Ferdinando. Então, príncipe herdeiro da Áustria-Hungria, que naquela ocasião vivia uma relação bastante conturbada com a Sérvia, um país vizinho, de pouca influência política e econômica dentro da Europa, particularmente dentro dos Balcãs, existia um nacionalismo por parte dos sérvios muito grande. A gente, inclusive, aprende isso em algumas questões como o nacionalismo eslavo, tá? Nacionalismo eslavo, ou pan-eslavismo, uma outra expressão, pan-eslavismo. E, em particular, dentro da Sérvia existia uma série de políticos, de pessoas, principalmente jovens universitários, que tinham um interesse muito grande de libertar a Sérvia do controle austro-húngaro, de libertar a Bósnia e Herzegovina do controle austro-húngaro e, unindo Sérvia, Bósnia, Albânia e Montenegro, fazer uma unificação, tá certo? Desses povos de origem eslava, formando a chamada Grande Sérvia, né? Entre aspas aí, a Grande Sérvia, um Estado unificado, que no contexto imperialista europeu se justificava até para fazer frente às demais potências europeias, né? Era muito claro naquela ocasião que apenas um país forte, política e economicamente, seria capaz de sobreviver dentro daquele mundo europeu do final do século XIX e início do século XX, marcado por disputas, marcado por rivalidades militares, marcada por conquistas territoriais fora da Europa. Então a unificação era muito importante. A Sérvia, nesse intuito de unificação, arquiteta, organiza o assassinato do Francisco Ferdinando, que é bem sucedido, mas obviamente descoberto. A guerra começa então como uma guerra local, né? Uma guerra balcânica. A Sérvia está dentro da Península Balcânica, mas por conta da política de alianças secretas, se transforma numa guerra europeia imediatamente no momento em que a Rússia, em auxílio à Sérvia, declara guerra à Áustria-Hungria. E aí as alianças começam a funcionar e a guerra explode, né, como uma guerra europeia, e imediatamente no ano seguinte já uma guerra mundial, com a entrada de vários países aliados, tanto de um lado quanto do outro, dentro da Europa. Ok? Quando essa guerra começa, o intuito, né, dos envolvidos, pelo menos das potências envolvidas, é que essa guerra fosse uma guerra rápida, né? Cada um dos lados, Tríplice Aliança, Tríplice Entente, acreditavam no seu potencial bélico e na sua capacidade de rapidamente resolver o problema, o que não aconteceu. A guerra vai ser uma guerra bastante lenta, inclusive a segunda fase da guerra, né, a guerra de trincheiras, é até apelidada de guerra estática, tá? Exatamente pela lentidão do avanço das tropas. As guerras de trincheiras são guerras travadas em buracos, com pouca mobilidade das tropas, né? Com ataque homem a homem, o que era uma novidade naquele momento com o avanço bélico, né? Claro que guerra, ataque homem a homem sempre foi uma característica das guerras europeias em campo aberto. Isso é uma tradição, inclusive, medieval, né? Dos cavaleiros medievais que se atacavam em campo aberto. Essa tradição ainda está muito presente aqui na Primeira Guerra Mundial, só que agora com essas armas de grande mortalidade, ataque em campo aberto, vocês imaginam a carnificina que vai ser, né? Então, batalhas, por exemplo, onde em um dia vão morrer 50, 60 mil pessoas em um único dia.
ok? Um único dia de batalha. Então, é um horror, aproximadamente 25 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. Esse mapa mostra bem aquilo que eu comentei com vocês, que é o objetivo da Grande Sérvia. Né? Então, vou marcar aqui em vermelho, na Península Balcânica, o que é a Grande Sérvia? É a unificação aqui desses três territórios aqui que eu estou marcando, Albânia, Montenegro e Sérvia, e da liberdade de um quarto território que está aqui, vou achuriar ele aqui de vermelho, que é a Bósnia e Herzegovina, como a gente percebe no mapa, sob o controle do Império Austro-Húngaro. Okay? O Império Russo, está aqui a Rússia, ela vem para cá, ó, Nicolau II, tá? Vem aqui a ajudar a Sérvia a lutar contra a Áustria-Hungria. E aí, né, vem as alianças secretas. Império Alemão declara guerra ao Império Russo, a França declara guerra à Alemanha, à Itália, a Inglaterra entra aqui na jogada também, e isso vira uma guerra europeia, tá bom? Acho que está bem tranquilo aí, a gente já mais uma revisão essa parte aí. Bom, vamos para as fases, né? As fases da guerra. Então a primeira delas é chamada de fase do movimento, guerra de movimento, cujo mapa que está na tela agora mostra de forma clara que é, na verdade, a movimentação das tropas para as regiões de fronteira, né? Então, deixa eu botar aqui um marca-texto com uma cor aqui em vermelho. Então, vamos lá. Vamos imaginar que as regiões de fronteira são essas aqui que eu estou passando em vermelho. Ó. Fronteira ocidental, fronteira oriental. Esses são os chamados estados centrais, que estão em guerra. Do lado ocidental, Inglaterra e França, liderando o processo de invasão. Do lado oriental, os russos liderando o processo de guerra. Então, esse primeiro momento é um momento de deslocamento das tropas para as regiões de fronteira. Até por isso, esse primeiro momento, que é o primeiro ano, tá? De 14 a 15, esse primeiro momento é um momento de pouquíssimas mortes, é um momento de deslocamento e assentamento das tropas nas regiões de fronteira, e é um momento em que o imperialismo, aquele sentimento patriótico de defesa da pátria, vai bombar. E os próprios europeus, as próprias famílias, os próprios jovens de 17, 18 anos de idade, vão, por livre e espontânea vontade e por muito desejo, querer se alistar nas Forças Armadas para participar da guerra. Parece uma coisa incrível isso, mas o desejo, a vontade de entrar na guerra e participar na guerra é uma coisa fortíssima nesse período, que quando a gente chega na segunda fase já não se verifica, por questões óbvias, né? Quando as mães começam a receber os seus filhos aos pedaços, cegos, mutilados, paraplégicos, e na maioria deles mortos, e na maioria deles sem o corpo, não é? Apenas uma carta notificando a morte do filho, porque muitos o corpo sequer retornou, aí a opinião pública muda de ideia. Aí nós estamos já na segunda fase, que foi a fase das trincheiras, uma fase mais complicada, 16 e 17, tá bom? Então, guerra de movimento, primeira fase, o nome dela, guerra de movimento, é o período de deslocamento das tropas na frente ocidental, então, lado aqui da Alemanha e França, a frente oriental, o lado russo, né, o lado soviético, tá bom? Então, atenção para isso, a primeira fase, guerra de movimento. Vamos lá, vamos sistematizar aqui, depois eu posso disponibilizar esse slide aqui para vocês. França e Alemanha, países que estavam em disputa. O que estava em disputa? Olha aqui, ó, Alsácia e Lorena, que é um território de disputa desde 1870, na época da unificação
da Alemanha, tá bom? Marrocos, aqui o imperialismo, né, o colonialismo africano. No caso da Inglaterra e a Alemanha, as duas principais rivalidades, tá certo? Disputa por mercado consumidor, indústria química e científica, indústria química aqui, petróleo, tá? A petroquímica tá bombando aqui. Indústria naval, construção de estrada de ferro para ter acesso ao Mediterrâneo. Aqui rivalidades entre Alemanha e Rússia, olha aqui, a rivalidades entre Rússia e Áustria-Hungria, ou seja, um ambiente de rivalidade, tá bom? As alianças secretas, tríplice aliança, tríplice entente, aqui os países que fazem parte dela, já comentamos bastante sobre isso aqui. Primeira fase, a guerra de movimento, acabamos de falar sobre a guerra de movimento, aqui, ó, 1914, contra-ofensiva francesa, Batalha de Marne, é a região da frente ocidental mais afetada pelos combates, onde mais vai morrer gente. Vou mostrar no mapa qual é a região do Marne. Deixa eu trocar de cor aqui, até para ficar melhor para a gente visualizar. Vou botar a cor escura, vou botar preto aqui, ó. Essa região do Marne, ó. Essa região aqui é uma região do Marne, tá bom? Então aqui vai ser, o bicho vai pegar do lado de cá, tá? Segunda fase da guerra, guerra estática, guerra das trincheiras, tá bom? Ou fase das trincheiras. E aqui vocês estão vendo duas imagens de trincheira. Uma tá até aqui bem bonitinha, né? Toda organizadinha, com sacos. Esses sacos de terra são para conter o desmoronamento, né? Você observa literalmente que é uma vala cavada na terra, tá certo? Aqui vocês estão vendo aqui uma cobertura, né, no chão, né, um tipo de pallet, né, de madeira aí, que era fundamental nessa época, tá, pessoal? Porque as pessoas entravam nesses buracos aí, nessas valas, e ficavam meses aqui. Comia, bebia, fazia cocô, fazia xixi e morria aqui também. No auge dos confrontos, as pessoas morriam em tal velocidade e número que era difícil até você tirar os corpos. Então, às vezes, o seu colega, o seu companheiro morria ao seu lado e o corpo dele ficava ali apodrecendo por uma semana, 2 semanas, porque não tinha condição de tirar o corpo, ok? Então, é uma guerra estática. Era uma guerra onde as pessoas ficavam expostas ao tempo, ao clima, à chuva, ok? Então, foi bastante complicado esse período de muitas mortes. Outro elemento importante que eu já vi ser explorado em questão são as doenças, tá, gente? As doenças transmitidas nesse período militar, nessa fase da guerra, né? Como, por exemplo, a peste bubônica, ok? A proliferação de ratos nesses ambientes era enorme, ok? Isso é uma. Outro elemento que a gente já apareceu bastante aí na televisão, já mostrou bastante aí na televisão, foi a gripe espanhola, tá? Que é pós-guerra, é 18, 19, pós-guerra, mas tá rolando aqui, nesse momento aqui, tá? E por que isso? Por conta da disseminação que as pessoas, do encontro, né, de pessoas de várias civilizações, das pessoas vivendo aqui, tudo misturado, tudo junto, misturado. Então, doenças eram transmitidas numa velocidade enorme, tá bom? Vamos prestar atenção nessa imagem aqui da direita, que ela é muito interessante. Mostra um soldado, como está em preto e branco, não sei se vocês estão conseguindo ver com nitidez, mas aqui tem um soldado aqui, ó. Ele está na trincheira, só com o olhinho, tá espiando a galera do lado de lá, ok? Como é que acontecia os avanços? As pessoas botavam escadas aqui, subiam e avançavam em direção ao campo inimigo. Do lado de lá, as pessoas com metralhadora, né? Atirando na metralhadora. A gente tem uma cena de um filme muito recente, inclusive que entrou agora, acho que na Netflix ou Amazon Prime, mas acho que todo mundo já deve ter visto, A Mulher Maravilha, que faz referência à Primeira Guerra Mundial no início do filme, né? Onde ela vai para o campo de batalha e
e vai, na Primeira Guerra Mundial, ela está numa trincheira, né? Netflix, né? Ela está numa trincheira e vai para o campo inimigo, o pessoal começa a atirar nela e tal. Aquilo ali é o ambiente da Primeira Guerra Mundial, é o ambiente da trincheira. Claro, não existia Mulher Maravilha naquele período, tá bom? Muito bem. Fase final da guerra, fase final da guerra, 1917, 1918. O que marca essa fase final? O principal evento, sem dúvida nenhuma, é a saída da Rússia em 1917. Né? Revolução Russa é o tema da nossa próxima aula. Inclusive, é amanhã, já vou falar sobre a Revolução Russa. Vou resolver alguns exercícios de Primeira Guerra com vocês e falar sobre Revolução Russa com vocês. Tá bom? Então, essa fase é uma fase marcada pela assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, tá certo? Um nome meio complicadinho, mas importante. Brest-Litovsk, como dá para vocês verem aqui, é uma cidade na Polônia, tá aqui, ó, Brest-Litovsk. Então, o Tratado de Brest-Litovsk foi um tratado assinado entre os russos e os alemães para a saída da Rússia, né? Então os alemães dizem o seguinte para os russos: olha, vocês estão querendo sair? Nós vamos deixar vocês saírem, nós não vamos matar vocês todos na saída, não vamos perseguir vocês todos, mas nós queremos o território russo que faz divisão com a Alemanha. Olha, qual é esse território? É esse que você está vendo aqui na tela, a parte acinzentada, tá? Que depois do final da Primeira Guerra Mundial vai virar Polônia, país da Polônia. Então essa região era uma região russa. Então os alemães conquistam esse território aí no Tratado de Brest-Litovsk, tá bom? Gente, esse período é um período de reformulação da guerra com riscos para a Rússia, com riscos para a França, com riscos para a Inglaterra, porque a saída da Rússia foi um elemento de foi um elemento que fortificou muito, né, os alemães. Mas quem é que entra no lugar da Rússia, vindo lá da América e que vai dar uma sobrevida no lado ocidental aos alemães e aos ingleses? Os Estados Unidos, que participam diretamente com o envio de homens, mas também com armas e alimentos. Então, a sobrevida do lado ocidental vem dos Estados Unidos, tá bom? Professor, e o Brasil participa? O Brasil participa, mas apenas com enfermeiras, Cruz Vermelha, né? Participação das mulheres na guerra, e o envio de alimentos, tá joia? Alimentação, medicação, e homens não, homens só na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Muito bem, pessoal, avançando aqui, segunda fase, a Guerra de Trincheiras, marcada também Itália, né? Também sai, a gente já viu sobre isso, pintei lá no mapa a Itália de verde, porque ela inicia na Tríplice Aliança e depois pula para a Tríplice Entente, tá bom? Muito bem, final da guerra, quem vence a guerra? Os aliados, nessa altura do campeonato, já são os Estados Unidos e os seus países aliados, Brasil, por exemplo, que não manda homens, mas manda dinheiro, manda recursos, isso tudo vai ser muito positivo para os franceses, para os ingleses. Vitória dos aliados, derrota dos alemães e mudança do mapa europeu. Mudança do mapa europeu. Esses mapas, é muito importante que vocês tenham uma visão muito atenta desses mapas, porque eles costumam cair nas atividades. Então, eu quero trabalhar com vocês esse mapa. Primeira coisa, olha aqui esse território que eu vou marcar aqui no mapa da direita, que pega um pedaço do Império Russo e um pedaço da Alemanha. Esse pedaço aqui é a Polônia, tá vendo? Olha aqui, ó. Um país novo que aparece no mapa europeu, tá? Do Império Austro-Húngaro, olha o Império Austro-Húngaro como é que tá grandão aqui, gigante, né? O maior império, né? Maior que a França. O Império Austro-Húngaro aqui, ó. Olha o que ele vira. Um país novo, ó. Tchecoslováquia, um país novo. Áustria, um país novo, separado. E Hungria, um país novo,
separado, tá? A Romênia, olha aqui, ó, Romênia, pequenininha aqui, ó, tira a lasquinha também do Império Austro-Húngaro. Aqui, ó, a Romênia que fica grandona aqui, ó. Lasquinha do Império Austro-Húngaro, tá? A Rússia, na Primeira Guerra Mundial, passa pela Revolução Russa, perde todo o território do norte. Gente, olha aqui, ó. Todo esse território aqui, ó, os russos vão perder. Vai virar Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia. Tá joia? Então, o maior prejudicado nessa região, nessa situação toda aqui, dentro dos grandes perdedores, quem são? Os russos, os italianos e os alemães. Beleza? Então, na próxima aula, que a gente for resolver alguns exercícios, nós vamos exatamente ver nos exercícios como que isso aparece, né? Como que os exercícios exploram essa derrota dos alemães, culminando com o revanchismo alemão e, dentro do revanchismo alemão, o início, né, as bases iniciais da Segunda Guerra Mundial,